Olá, crianças do terceiro ano. Aprender sempre, volume 1, terceiro ano ensino fundamental, língua portuguesa, sequência didática 5, aulas 1 e 2. Começa na página 63 e vai até a metade da página 68. Sequência didática 5, ler para desvendar o mundo. Aula 1. Pesquisa, ciência e imaginação. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler com a sua professora 2 textos diferentes, mas que trazem o mesmo assunto principal. Depois, irão conversar você aí com algum familiar o que vocês já sabem sobre eles. Agora acompanhe a leitura que vou fazer com vocês. Texto 1. Se eu fosse esqueleto, Ricardo Azevedo. Se eu fosse esqueleto, não ia poder tomar água nem suco, porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. É que ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. Por exemplo, faz de conta que um banco está sendo assaltado. Aqueles bandidões, nojentões, mauzões, armados até os dentões berrando: "Na moral, cadê a grana?" Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava: "Bu!" Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão com as calças molhadas de úmido pavor. O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar só um pouco, mas tenho certeza de que iam. Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria uma baita confusão. O povo correndo sem saber para onde, sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, o exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente, assobiando na calçada. Um repórter de TV, segurando o microfone, podia até chegar para me entrevistar. "Quem é você?" E eu: "Sou um esqueleto." E o repórter: "O senhor fugiu do cemitério?" Aí eu fingia que era surdo. "Ser mistério?" E o repórter de novo mais alto: "O senhor fugiu do cemitério?" Assumiu no magistério: "Cemitério! Fala sério, quem?" Aí o repórter perdia a paciência: "O senhor é surdo?" E eu: "Claro que sou. Não está vendo que não tenho nem orelha?" Se eu fosse um esqueleto, talvez me levassem para a aula de biologia de alguma escola. Já imagino eu lá parado e o professor tentando me explicar osso por osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos. Como ele se chamava? É macho ou fêmea? Quantos anos ele tem? Tem ou tinha? Magrinho, não? O cara sabia ler ou era um analfabeto? E a família dele? Era rico ou pobre? O coitado está rindo de quê? E ainda, professor, ele era careca? Enquanto isso, eu lá no meio da aula com aquela cara de caveira, sem falar nada para não assustar os alunos e matar o professor do coração. Uma coisa é certa, deve ser muito bom ser esqueleto quando chega o carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, cair no samba, virar folião e seguir pela rua dançando, brincando e sacudindo os ossos. Parece mentira, mas no carnaval, porque é tudo brincadeira, a gente acaba sendo do jeito que a gente é de verdade.
Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o carnaval, ia sair cantando: quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. O que a maioria infelizmente desconhece e a ciência moderna esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e fugisse com algum osso dos meus? Ricardo Azevedo, autor desse conto, é escritor e ilustrador. Já escreveu mais de 100 livros para crianças e jovens, entre eles 300 parafusos a menos, editora Companhia das Letrinhas, e Contos de Espanto e Alumbramento, editora Scipione. É ganhador de vários prêmios, entre eles o Jabuti, que venceu 5 vezes. Agora vamos acompanhar a leitura do texto B. Texto 2. Você sabia que Esqueleto Humano, Jornal Joca. Edições impressas 28 de agosto de 2020. Você sabia que Esqueleto Humano. Quantos ossos tem uma criança e um adulto? Qual é o maior e o menor osso do corpo humano? Descubra. Você sabia que crianças têm, em média, 300 ossos, enquanto adultos têm 206? Isso acontece porque, depois de algum tempo, muitos ossos se fundem, ou seja, transformam-se em um só. Você sabia que o maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica na coxa? Em geral, ele é proporcional ao tamanho das pessoas. Em alguém que tem 1,80 m de altura, por exemplo, o fêmur possui cerca de 50 centímetros. Você sabia que o menor osso fica dentro do ouvido? Ele é chamado de estribo e tem 0,25 centímetro. Você sabia que é possível ter uma estimativa de quanto uma criança ou adolescente ainda vai crescer por meio de uma radiografia da mão e do punho? Esse exame, chamado de idade óssea, estuda o quanto os ossos estão desenvolvidos a partir do espaço entre eles. Quanto mais espaço entre os ossos, mais o jovem ainda vai crescer. Você sabia que os ossos humanos são substituídos com o tempo? Eles são constantemente refeitos, assim como a nossa pele. Assim, temos um novo osso a cada 7 anos aproximadamente. Fonte: Você sabia que? Esqueleto Humano, Jornal do Joca, 2020. 2. Vamos conversar sobre os textos? O que eles têm em comum? Em que são diferentes? Preencha o quadro abaixo, registrando as características de cada um. Observe a tabela abaixo. Texto 1, texto 2 e as perguntas. Quem escreveu o texto 1 e o texto 2? Quem lê o texto 1 e o texto 2? Qual o objetivo do texto 1 e do texto 2? Por exemplo, o texto 1 é um texto divertido, é para divertir o leitor. E o texto 2 é um texto informativo, ele traz informações sobre o esqueleto humano. Onde ele foi publicado? O texto 1 e o texto 2. Aula 2. O que aprendemos quando pesquisamos? O que vamos aprender? Nesta aula, iremos ler uma notícia do Jornal Joca, que trará informações sobre como os dados de pesquisas podem ser divulgados e qual é a sua finalidade em nossas vidas. 1. Antes de fazermos a leitura da notícia, pense sobre o assunto e responda: por que pesquisamos? Você sabe por que pesquisamos? Sempre pesquisamos de alguma forma. No Google, em alguma enciclopédia, no dicionário, depende do que a gente quer saber, não é mesmo? Então podemos colocar: pesquisamos para obter respostas, para saber significados,
para escrever corretamente alguma palavra, para sabermos mais sobre determinado assunto, para esclarecer nossas dúvidas e assim por diante. Muitos os motivos que nos levam à pesquisa, depende do nosso interesse no momento. 2. Vamos ler a notícia abaixo e conhecer como a pesquisa nacional pode ajudar a compreender o que acontece em nosso país. Brasil, 5 de julho de 2019. Você sabe como funciona o IBGE? Órgão de coleta de dados e informações importantes para a população há 85 anos. Em 6 de julho, comemora-se o aniversário de 85 anos da criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas você sabe qual é o papel dessa entidade? O IBGE é responsável por levantar informações sobre o Brasil e sua população, como o número de habitantes em cada município, quantas pessoas possuem trabalho e quantas estão desempregadas, qual é o salário médio dos brasileiros em determinada região e quais as doenças são as mais comuns em cada lugar. Assim, é possível entender quais são as características do povo brasileiro e suas necessidades. A partir desses dados, o governo pode se planejar para melhorar as condições de vida da população. Por exemplo, em municípios onde existem muitas pessoas sem trabalho, o governo pode atuar para gerar empregos e, em regiões onde determinada doença é bastante comum, pode tomar medidas para controlá-la. Como funciona a coleta de dados? Primeiro, os profissionais do Instituto mapeiam as regiões para saber quantas pessoas e habitações existem em cada lugar, explica o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, em entrevista ao jornal Joca. Assim, quando vão entrevistar os moradores para obter informações, eles já têm noção do local em que irão trabalhar. Depois disso, os profissionais vão de porta em porta para coletar os dados que serão usados para garantir que todos os lugares façam parte do censo. No caso dos prédios, os funcionários precisam conversar antes com o síndico e agendar um dia para aplicar o questionário do IBGE, de forma que todos os moradores possam participar. As entrevistas são feitas por meio de um questionário eletrônico que fica em um equipamento parecido com um celular. As pessoas respondem aos questionários enquanto o pesquisador anota os dados, explica Jefferson. Em seguida, as informações coletadas vão para os nossos computadores e eles somam as porcentagens, dando origem ao que chamamos de material bruto, conta. Esse material bruto é o conjunto de todos os dados que foram colhidos naquela pesquisa e, a partir deles, uma equipe de análise produz textos, mapas e gráficos para transformá-los em informações para a população e o governo. Como as perguntas do censo são escolhidas? De acordo com Jefferson, existe um histórico de perguntas que já foram feitas e, geralmente, elas se repetem nos questionários para que seja possível comparar os dados ao longo do tempo. Entretanto, as perguntas mudam constantemente, já que sempre surgem novas questões e necessidades da sociedade que vão sendo acrescentadas ao questionário. No começo, o censo só contava a população, mas depois começou a abordar outras questões. Se cada casa tinha esgoto, luz, etc., por exemplo. E outras informações importantes, como se as pessoas frequentaram a escola e até que ano, explica. Para melhorar o questionário, o IBGE também consulta profissionais de cada área. Em 2010, pesquisamos sobre pessoas com deficiência. Por isso, consultamos um profissional da área. Ele nos ajudou a melhorar essas perguntas para, em 2020, podermos abordar melhor a questão, conta Jefferson. Fonte Jornal do Joca. Converse com o seu familiar e faça os registros em seu caderno. Como podemos coletar dados para uma pesquisa? Como compartilhamos os dados de nossas descobertas? Pode anotar no livro mesmo. E a aula 2 chegou ao final. Um beijo e até a próxima.